paz de Deus, venho através desse canal contar mais um testemunho no canal Comunhão com Deus, para ser postado, né? Meu nome é Elizabeth, né? Eu moro em Curitiba. Vou contar quando Deus me tocar, quais obras, porque foram muitas, irmãos, muitas obras que o Senhor fez e faz. Durante uns 15 anos atrás, o Senhor mostrou para a irmã da nossa igreja que viria uma pessoa de longe que viria orar com ela. Que o Senhor nos ia unir muito em oração. Porque o Senhor nos falou que orar, quando duas pessoas ou mais oram por várias pessoas, por várias causas, pelas pessoas que pedem, pela família, faz um propósito com Deus de orar, buscar a face de Deus, né? Em oração, pedir para que Deus nos dê entendimento, sabedoria, né? E o Senhor preparou uma companheira de oração. E o Senhor tem feito muitas obras. Mas o que o Senhor me impulsou agora há pouco, eu assistindo um culto online, que é uma delícia, né, esse YouTube. Estou aqui no meu trabalho. O Senhor preparou para mim fazer um curso de cuidadora de idosos. Eu trabalho como cuidadora agora. Mas essa profissão já eu descobri que eu tinha o dom de cuidar desde lá da Argentina, que eu comecei a cuidar da mãe da minha patroa. O Senhor já me mostrou. E eu vou contar uma parte como surgiu isso. Um dia nós orando na casa dessa irmã, veio outras irmãs de longe, e a gente sempre buscava, as irmãs vinham, ela tem uma lojinha, vinha comprar as coisas, eu vinha pagar, e a irmã, né, não deixava ninguém sair de lá sem nós orarmos. E veio uma profeta de Deus, uma mulher muito usada por Deus, que dons lindos, lindos, lindos. Essa irmã tem, que é a irmã Joelma. E começamos a orar. E eu pedi assim para Deus: Senhor, prepara todas as coisas para essa irmã, para ela só trabalhar para ti. O dom dela é muito lindo, é muito excelente. E eu ficava admirada com Deus dos dons que Deus tinha dado para ela. Ficava muito feliz, muito feliz, muito feliz. E pedi assim, para que Deus preparasse condições financeiras, porque o que ela tinha de abençoada, ela também tinha de humilde e pobre. Eu era pobre, querida irmandade. E sou, né? Mas ela era muito mais. Tinha 4 filhos pequenos. Era muito difícil. Era como era a minha vida no passado, né? Quando eu tinha minhas crianças pequenas. Quando a gente tem os filhos pequenos, é muita dificuldade, é leite, é fralda, né? Então, e ela, além de tudo, ela tinha muitas provas com o marido. Mas, enfim, não é isso que eu quero contar. O que eu quero contar é que eu orava assim para essa serva de Deus. Senhor, prepara condições financeiras só para ela trabalhar para ti, para ficar orando. Nós precisamos tanto de pessoas que tenham amor verdadeiro, que orem. Muitos oram, mas nem todos Deus não oram pelos seus irmãos, né? E não é sincero, e não tem crédito com Deus, né? Daí, nisso que eu estava fazendo esse pedido para ela, o Senhor usou dela e ela abriu o olho e falou assim: Irmã, Deus manda te dizer que é você que não vai ter que levantar cedo todo dia, porque Deus vai entrar por um caminho que você nem imagina, mas é você que Deus vai abençoar desta forma.
Falou em outras palavras, porque Deus tem as palavras maravilhosas, né? E assim foi, querida Irmandade. Deus preparou. Deus preparou de uma maneira muito especial, que um dia eu vou contar, porque é um testemunho também muito longo. Mas eu consegui, eu tenho um filho que faleceu de leucemia linfoblástica aguda. Quando ele me ligou falando do diagnóstico, que era um câncer, eu tremi assim. E o Senhor falava fortemente no meu coração: só entrega ele nas minhas mãos. Esta doença vai ser, ele vai partir. Só entrega, não peça vida nem saúde. Porque essa doença é para a morte, não é para a vida. Ele não vai viver os dias dele na face desta terra estão contados. Mas esse testemunho eu vou contar mais tarde, em outro áudio. Certo é, querida Irmandade, que foi uma forma tão especial, ele tinha saído da empresa para trabalhar em outra empresa. Quando ele estava recebendo o auxílio da, esqueci agora o nome, que a gente recebe depois que sai do trabalho, as parcelas, 3 parcelas, 6. Quando ele estava recebendo a última parcela, ele olhou para mim e falou: mãe, a empresa falou para mim voltar a trabalhar, o que a senhora acha? Eu falei: filho, é uma empresa tão boa, foi uma bênção de Deus. Meu filho volta, lá eles sempre pagaram um pouco a mais, sempre. Você esperava X, sempre tinha uma reserva, sempre tinha um dinheirinho a mais. Eles reconheciam que você era um bom funcionário. E ele voltou, querida Irmandade. Quando ele voltou, no exame admissional, já deu alteração no hemograma dele. Mas o dono da empresa, e quando Deus quer trabalhar, né? Deus trabalha. Deus põe na cabeça dos empresários, dos donos. Ele falou: não, Robson, deve estar alguma coisa errada no laboratório. Começa a trabalhar porque eu preciso de você nas obras. Ele trabalhava nas obras, né? Ele colocava aqueles vidros verdes, enfim, janelas, né? Vidro da janela dos prédios. E ele começou a trabalhar. Com 1 mês de registro, querida Irmandade, ele se afastou. Porque com 1 mês, o diagnóstico dele, ele foi no postinho, eu estou resumindo bastante. Ele foi no postinho e deu que ele estava com câncer. Ali ele se aposentou, ali começou a luta dele, né? Os médicos tinham dado 6 meses, mas Deus me deu 3 anos. E ele lutou bravamente. 3 anos e 6 meses. E ali, Senhor, ele partiu. E o Senhor... E eu tentava ir no advogado e não conseguia. E eu trabalho como advogada. Só que ela não trabalhava nesse ramo. Mas ela começou a trabalhar. Ela falou: Beth, traz teus papéis. Eu não entendo nada, mas a minha amiga, Ju, ela entende. Vamos ver se a gente aposenta você. Eu falei: humanamente impossível. Eu sou nova, sou jovem ainda. Eu não tinha nem 50 anos, querida Irmandade, para aposentar. Claro que eu já sou de idade. Mas eu dizia: Lu, mas eu ainda sou... Não, vamos aposentar, é por pensão de morte. Você recebe sim, ele te ajudava, ele era o provedor da casa. Ele não te ajudava com 50% do aluguel? Eu falei: ajudava, pagava a luz. Querida Irmandade, naquela época eu estava trabalhando só 2 dias e meio de diarista. E eu pagava as outras contas. Me apurava, me apertava, porque eu tinha que cuidar dele, porque ele vivia hospital, casa, casa, hospital, casa, né? Ali começou a luta e o Senhor fez um movimento, o Senhor adiantou os processos, o Senhor mudou as leis no país depois que daí o novo governo assumiu, mas a minha aposentadoria foi, o Senhor mandou um perito maravilhoso, o Senhor usou de uma estratégia magnífica, que se eu for contar, eu me lembro, eu fico admirada. O perito chegou no dia que eu estava me mudando, e foi uma coisa tão extraordinária que Deus preparou. E ele chorou junto comigo e era um dos piores peritos de Curitiba. Diz que aquele ali não aposenta ninguém. Conversou com a vizinhança e a vizinhança foi unânime. Deus abençoou. Quando Deus
Quando é decreto de Deus, é maravilhoso ver como nosso Deus é estrategista. Ele cuida dos mínimos detalhes, ele usa no dia certo as pessoas certas, tudo ele põe no coração das pessoas, na boca das pessoas, quando ele quer abençoar, quando é para cumprir. Querida Irmandade, eu consegui me aposentar com quase 2 salários mínimos. A gerente do meu banco falou assim, mas como que a senhora conseguiu se aposentar? A senhora tem 50 anos. E o perito falava assim, voltando atrás um pouquinho, o perito falava assim, mas a senhora tem o quê? A senhora tem pressão alta? Eu falei, não. Que doença? Ele ficou tão emocionado, e era verdade, o que eu contei para ele é que foi tudo verdade. Não menti, querida Irmandade, em nada. Ele queria achar uma doença, mas eu falei, não, eu só tenho artrose no joelho. Mas a senhora não tem pressão? A senhora não tem diabetes? Eu falei, não. A senhora toma algum remédio? Eu falei, não. E realmente, Deus me deu uma saúde que eu não tenho palavras para agradecer, que eu tenho uma saúde maravilhosa. Eu falei, não. E ele escrevia, eu falei, ai meu Deus do céu, eu sou nova, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas se é promessa sua, se for para ser, para mim, eu já aprendi que o que é nosso cai na nossa mão. Agora, o que não é, não adianta você ficar, temos que ficar em paz. Que na hora certa, Deus abençoa a gente. Tem o dia, a hora, tudo marcadinho. Certo é que eu falei para a gerente do banco. É assim. Isso é promessa de Deus na minha vida. E é vitalícia, querida Irmandade. É pro resto da minha vida. Até eu viver. Eu pago aluguel porque eu tenho que ficar perto dessa minha amiga, companheira de oração, porque Deus tem feito muitas obras, obras de conversão, obras de ressuscitar. Nós chamamos quarto de guerra. Já assistiram o filme Quarto de Guerra? Pois é, como eu trabalho de cuidadora, às vezes eu tenho que assistir televisão, mas eu trabalho numa casa onde eles são evangélicos, eles são de outra denominação, muito abençoados. Só que eu assisti o Quarto de Guerra, eu assisti o Peregrino, eu chorei, 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 nós fizemos, o Senhor tocou no nosso coração, assim, e vamos fazer um quarto de guerra. E nós temos um quarto de guerra. E Deus manda, querida Irmandade. Na pandemia, a igreja fechou. E se a igreja fechar de novo, Deus manda fazer cada casa, cada servo de Deus, cada família, se reunir, o pai, a esposa, se possível os filhos, nora, fazer um quarto de guerra, sempre que possível, querida Irmandade, sempre. Nós cantamos hinos, nós dobramos joelhos, nós oramos, Deus fala, Deus se manifesta, Deus responde, é uma maravilha. E depois que nós terminamos a oração, querida Irmandade, nós abrimos a Santa Palavra, porque o Senhor fala, leiam as minhas escrituras, analisem as minhas palavras, nesse livro que é santo, que é santo. O Senhor mandou, e ontem mesmo o Senhor nos repreendeu, dizendo que nós temos que ler mais a Bíblia, eu e a minha companheira. Então é assim, porque o Senhor castiga, o Senhor repreende aquele que Ele ama. E nós temos que nos consagrar mais, nos santificar mais, esquecer das coisas aqui da terra, porque o Senhor está bem próximo. E é esse o testemunho, querida Irmandade, que eu sou aposentada, mas eu continuo trabalhando, porque o meu filho que tem diabetes está no hospital. Rogo a Deus as vossas orações, o Senhor vai fazer uma obra, depois eu conto. Ele tem diabetes, ele está com machucado na perna, ele está com uma infecção muito grande. Então, por enquanto, ainda eu tenho que trabalhar, mas o Senhor falou. Mas não é todo dia. Eu trabalho no lugar que Deus prepara, nos lugares abençoados, os dias que eu quero, porque eu quero mesmo é ir para o meu quartinho de guerra. Para mim, eu ia todo dia, toda hora. Há 15 anos atrás, que eu tinha assim mais necessidade, não que hoje em dia eu não tenho, mas naquela época o Senhor me acordava 3, 4, 5 horas da manhã, eu ia
Na frente da casa dela tinha um telefone público. Eu ligava para ela, ali nós orávamos, Deus tirava a aflição. Deus colocava paz, Deus me respondia. No dia seguinte eu ia trabalhar e assim foi, querida irmandade. É mais de 15 anos que nós oramos. Mais uns 15 a 14 anos eu não tenho, eu sou meia. Tem que fazer as contas, querida irmandade, mas é mais ou menos isso. Então, querida irmandade, eu sou aposentada, eu trabalho, eu conto para todo mundo. Agora eu sou milionária. Para mim, eu sou milionária, eu não quero mais do que isso, eu não quero casa própria, eu não quero mais nada desse mundo. Se Deus quiser me dar, amém. Mas eu sou tão feliz e realizada e completa com tudo que Deus me deu. Eu como o que eu quero, Deus abençoa, Deus prepara tudo, as coisinhas que eu preciso. Eu não passo mais apertado, eu não passo mais necessidade. Então eu louvo e agradeço a Deus, como vale a pena servir esse Deus, como vale a pena ser humilhada, ser pisada, passar pelas provas, porque nós temos que ser queimado para poder ficar coroado, porque quem não passa pelas provas de fogo, lá na frente tem as bênçãos. Nós temos que passar o que está determinado para nós, glorificando, agradecendo. Não temos palavra para agradecer, eu não tenho palavra, agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida dos meus filhos e na vida de todos que eu oro, porque é muita gente, querida irmandade. Vamos começar a orar pelos jovens, pelas crianças, que o Senhor tenha misericórdia, né? Eu agradeço a Deus por tudo. Querida irmandade, e a santa paz de Deus, o nome de Deus sempre seja louvado. Amém.